Olá pessoal, meu nome é Flávia Santos, eu sou consultora e palestrante da Inovar Desenvolvimento. Hoje venho trazer para vocês mais um vídeo da série O que podemos aprender com os nossos personagens favoritos. E hoje eu escolhi uma personagem muito especial, que é a Merida, do filme Valente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma lembrancinha que eu ganhei num treinamento que nós fizemos agora em Orlando. Ela foi me dada por uma amiga querida que eu ganhei lá, chamada Águida. E aí nós vamos fazer esse vídeo em especial a ela. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Merida. Ela é a 11ª princesa da Disney. E ela vem pra mostrar que ela é mais do que um rostinho bonito esperando por um romance. Assim como Mulan, que nós mostramos no nosso vídeo passado, que o link tá aqui em cima pra vocês, quem não viu, assista, que ficou muito legal. E aí, Mulan foi a primeira dessa quebra, desse protótipo de princesa bonita, de vestido de castelo e de príncipe encantado. Mulan já trouxe um pouco dessa mudança pra gente, e Valente vem mudar completamente essa visão. Então, ela vem como sendo a 2ª princesa a utilizar o arco e flecha, que é o instrumento que ela mais ama, no filme é o que ela mais usa. Então a gente vai ver que Merida, ela vem buscar por liberdade, a liberdade dela. Então é isso que ela quer mudar o destino dela. E aí nós vamos ver, no decorrer do filme, do desenho, em que ela consegue isso de uma forma diferente, mas no final ela acaba encontrando realmente esse destino. Ok? Então vamos falar um pouquinho. E a primeira cena que vocês vão ver aqui na tela, passando para vocês, é uma cena que eu escolhi logo no início do desenho. Eu achei muito interessante. O desenho começa mostrando Merida, que é uma princesa, sendo aí educada pela mãe, Elinor. E Elinor mostra como ela tem que agir, comer, sorrir, andar, ou seja, tudo que ela precisa aprender a ser uma princesa. E Elinor, que é a mãe de Merida, ela fala que uma princesa tem que ser a perfeição. Então, ou seja, tudo tem regra, tudo tem uma forma de fazer, tudo tem que ser feito de um jeito correto. E a gente vai ver aí na cena, vocês podem estar vendo na cena, que ela não tá gostando nadinha disso, Ela faz caras e bocas mostrando que não é isso que ela quer, não é isso que ela gosta. E realmente no desenho ela coloca que, mas tem em um dia, que ela é livre, porque ela passa, digamos aí, a semana toda sendo educada e trabalhando naquilo que ela não gosta, que ela não quer, mas um dia ela consegue ser livre. Então ela diz que em um dia eu vou em busca de mudar o meu destino. Então é nesse dia em que ela fica livre, ela sai, ela pega o arco e flecha, pega seu cavalo e sai correndo pela mata, fazendo aquilo que ela gosta, inclusive se desafiando. Ela quer sempre ir mais, ela quer sempre buscar mais. Essa liberdade que ela tanto coloca no desenho, ela sempre está indo mais e mais. E aí nesse desenho, o ápice desse dia dela, ela chegar no topo de uma montanha, lá em cima na cachoeira, e pular e feliz e vibrar. E é isso que é legal. Então por que eu escolhi essa cena pra gente? Porque eu tenho vivenciado muito nos nossos dia a dia, nas empresas, pessoas que fazem o que fazem por obrigação. Porque muitas vezes eu não tenho oportunidade, ou então, eu não fui atrás daquilo que eu gosto, eu não sei qual é o meu propósito, e aí faz aquele dormir e acordar todos os dias fazendo a mesma coisa, sem ter um objetivo, sem gostar daquilo que faz. E aí a gente vê que é muito penoso para essa pessoa isso. Então o que eu venho trazer com esse vídeo, que fica muito claro nessa cena, é justamente isso, gente. A gente tem que buscar um equilíbrio entre ter que fazer e o gostar de fazer. Então quando a gente faz o que ama, quando eu faço aquilo com prazer, eu torno aquilo leve. Então eu não preciso tornar o meu ambiente de trabalho algo penoso. Pelo contrário, eu posso levar energia, alegria, prazer para o meu dia a dia, ao mesmo tempo com responsabilidade, com produtividade, com comprometimento. E vocês podem estar falando assim, Flávia, isso aí é besteira, ninguém consegue fazer o que gosta. Consegue sim, eu sou uma prova disso. Então eu tô aqui com vocês e amo o que eu faço com muito amor do mundo. E aí quando você vê pessoas dentro das empresas gerando produtividade, rindo, feliz,
é isso que traz uns bons resultados para a empresa. Então, na verdade, o que a gente tem que buscar é esse. Em primeiro lugar, qual é o meu propósito? O que é aquilo que eu quero? Como é que eu faço o meu dia a dia, a minha obrigação do ter que fazer de forma leve e agradável para que o meu dia a dia, minha produtividade, ela seja maior. Então, minha dica para vocês é: façam o que amam. Aquilo que é obrigação, Flávia, então se eu fizer o que eu amo, não vou ter dificuldade. Vai sim, né? Vai sim, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida a gente ter dificuldade, porque a gente não cresce na calmaria, a gente cresce justamente na diversidade, nas dificuldades. Então é quando eu enfrento um problema, quando eu vou buscar um desafio, é aí que a gente está crescendo enquanto pessoa e enquanto profissional. Então você vai sim ter dificuldade, mesmo fazendo aquilo que gosta, mas tenho certeza que você vai ter muito mais resultados. Bom pessoal, vamos então para a nossa segunda cena. A segunda cena que eu escolhi para vocês foi uma cena super interessante. Nessa parte do filme a Disney fez uma coisa muito bacana, onde ela colocou duas cenas diferentes ao mesmo tempo, parecendo como se fossem uma só. Quando Merida chega desse dia dela livre, ela chega feliz da vida, ela pega o arco e flecha dela, joga em cima da mesa, que deixa a mãe dela revoltada, e aí começa a contar pro pai como foi o dia, né? E aí ela começa a dizer ao pai que chegou lá no topo daquela montanha e tudo. E nesse momento chegam umas correspondências para Eleanor, que é a mãe dela, e aí ela começa a ver e dá a notícia a Merida. Na verdade, ela diz a Merida em que vai haver um torneio, que é uma tradição dentro dos reinos, com vários reinos diferentes, e onde aquele que ganhar o torneio receberá a mão da princesa Merida em casamento. E aí Merida fica revoltada, porque ela não é isso que ela quer para a vida dela. Ela não quer casar, ela quer ter essa liberdade. E aí ela sai para um canto e a mãe e o pai ficam em outro lugar. E aí nessa hora que a Disney faz essa montagem, e eu trouxe essa cena pra gente, porque eu achei muito interessante, onde elas mesmo distintas, então Merida tá lá com o cavalo, cuidando do cavalo, e a mãe tá conversando lá com o rei, né? Eleanor tá conversando com o rei, e aí ao mesmo tempo elas começam a, como se fossem, falar uma com a outra sem que elas estejam na mesma cena. E aí eu separei aqui pra vocês algumas falas muito interessantes, que é o que eu quero analisar junto com vocês. Então, dentro desse diálogo, a mãe diz o seguinte: não podemos fugir daquilo que somos. Então, percebam, pessoal, a mãe foi criada dentro de uma tradição onde a princesa era ensinada a ser perfeita, a ter perfeição na hora do falar, do andar, do agir. E o que ela estava fazendo com Merida? Fazendo a mesma coisa. Então ela estava fazendo com que a filha continuasse aquela tradição. Só que o que ela não percebeu é que Merida é de uma outra geração, possui uma outra personalidade e não é mais aquela tradição que vai ficar ali naquele momento. Então Eleanor acha que a filha tem que seguir essa tradição. E aí é quando Merida responde o seguinte: eu quero a minha liberdade. Então o que Merida quer não é ficar num castelo cuidando de coisas dentro do castelo, ela quer estar livre, ela quer buscar essa liberdade, ela anseia por essa liberdade. É uma geração completamente diferente, onde veio para mostrar justamente esse, vamos dizer assim, entre aspas, conflito de gerações. Não é bem um conflito, ou seja, eu tenho gerações diferentes, com momentos diferentes e mundos diferentes. Então assim, a gente começa a ver aí um primeiro conflito entre elas. E aí a mãe volta a pergunta, né, como se estivesse conversando com ela, e diz assim: você está disposta a pagar o preço por essa liberdade? E aí muitas vezes eu quero trazer essa reflexão para nós. Será que às vezes a gente quer tanto buscar alguma coisa, então a gente está sempre atrás de algo melhor, ou muitas vezes a gente pensa numa coisa e já sai partindo para a ação, mas será que a gente para analisar as consequências daquilo dali? Tenho vivenciado tanto no dia a dia que as pessoas estão fazendo, estão no meio de um furacão, de um turbilhão, simplesmente fazendo com que o dia a dia aconteça e às vezes não percebe que precisa dar um stop, parar um pouquinho e pensar qual é o preço que a gente está pagando por aquele turbilhão. Qual é o preço que eu estou pagando por não estar planejando, por não estar colocando ali o passo a passo e seguindo aquele passo a passo. Então muitas vezes a gente está trabalhando demais, a gente está tendo resultados que não estão agradando, mesmo estando trabalhando demais, porque muitas vezes a gente não está parando
para poder pensar como agir. A gente simplesmente está agindo. E é justamente essa resposta que Merida dá à mãe. Ela diz, mas é a minha vida e eu não tô pronta. Então, será que a gente está dando a responsabilidade, a tarefa certa para aquela pessoa? Vamos voltar para dentro das organizações. Quantas vezes a gente pega um analista, um assistente, uma pessoa que é tão comprometida, tão boa naquilo que faz, e eu falo, poxa, vou dar essa promoção a ela, vou tornar ela líder. E aí eu acabo perdendo um excelente profissional, porque a pessoa não está pronta para aquele desafio. E a gente não conversou, não sondou, não tentou entender antes daquilo acontecer. A gente simplesmente fez. Então, aquele analista, aquele assistente, aquele operador que era tão bom, ele se torna um péssimo líder, um péssimo gestor, porque ele simplesmente não foi preparado para aquilo e ele não estava pronto para aquele momento. E aí, como a frase final entre as duas que eu trago, que é o maior ponto de divergência entre as organizações, uma das maiores dificuldades, é onde as duas falam juntas assim, você só precisa me ouvir. E é isso aí, gente. Muitas vezes a gente tem colaboradores gritando, pedindo para serem ouvidos, e a gente simplesmente não dá atenção devida. Então a comunicação não é simplesmente eu pegar e falar. Eu preciso também me colocar no lugar do outro para entender como ele está vivendo ou como ele está percebendo aquele momento, para que eu tenha uma comunicação mais assertiva. Então muitas vezes a gente faz uma escuta seletiva. Eu faço uma seleção daquilo que ele está falando, quando eu acho que eu já entendi, eu simplesmente interrompo e dou a ação, ou dou a resposta para que ele possa fazer, e não é isso. Então a gente precisa realmente limpar a mente e deixar com que as pessoas falem, para que a gente consiga junto construir uma nova solução, né, para que a gente junto possa achar novas saídas e muitas vezes voltar para aquela pessoa e deixar com que ela tire essas soluções, ok? Bom, a próxima cena que eu escolhi para a gente falar um pouquinho é justamente nessa cena, depois da discussão, é onde realmente começam aí os torneios, que os clãs aparecem e aí são apresentados. E ela pergunta, a mãe pergunta lá, o pai, qual a prova que vai realmente ser definitiva. Quem ganhar ali vai ganhar a mão da princesa, né? Que é a mão de Merida. E aí automaticamente, na mesma hora, ela diz arco e flecha, porque é o que ela é boa, ela é muito boa nisso. E aí, qual é a regra do jogo? O primogênito de cada reino terá direito a participar desse torneio, dessa prova, em prol da mão da princesa Merida. E aí é neste momento, quando ela dá abertura, a rainha, e dá abertura a esse torneio, que ela olha para o lado e não encontra Merida. E aí quando eles voltam de novo, né, onde cada reino já fez, aí cada um dos príncipes, dos primogênitos aí de cada reino já fez o seu arco e flecha, e foi um desastre, né? Apenas um conseguiu fazer o alvo, sem querer ainda. É quando Merida aparece, ela tira um capuz, traz a bandeira do reino, tira o capuz e diz o nome dela. Então, eu sou Merida, princesa primogênita. E aí a mãe vê aquilo e fica desesperada e começa a gritar por ela, mandar ela voltar. E aí ela não volta. E é muito interessante porque como ela tá com o vestido, né, super apertado, ela não consegue fazer o arco e flecha, e na mesma hora ela olha para um lado, olha para o outro, e ela rasga o vestido no intuito de assim, eu tenho um propósito e vou cumprir esse propósito e vou fazer isso acontecer. Então ela se livra daquilo dali, daquelas amarras que estão nela, e aí começa de um por um a acertar no alvo de cada um dos alvos. E é interessante porque vai mostrando a cena de um em um, enquanto isso vem a mãe dela andando com ela, e aí chega bem colada no rosto dela, chega, a cena fica em câmera lenta, onde ela joga a última flecha e olha cara a cara para a mãe. Então tem dois pontos interessantes aí. O primeiro, que ela diz à mãe, eu não fiz nada de errado, eu cumpri todas as regras. Então vejam que interessante, em prol do propósito dela, em prol daquilo que ela acredita, ela tomou a atitude de fazer acontecer. Mas em momento algum ela desrespeitou as regras. Então, ou seja, não é porque nosso propósito, não são as atitudes erradas que vão fazer com que a gente chegue lá. Mas sim eu pensar exatamente no como fazer da forma correta. Então ela foi lá lutar pela própria mão. Isso eu achei muito interessante. Mas em momento algum, inclusive tem uma hora em que as duas estão discutindo, onde Merida diz, mas eu segui todas as regras e eu simplesmente quero lutar pela minha própria mão,
porque ela quer lutar pela liberdade dela. Então, assim, seguir as regras dentro daquilo que a gente faz é muito importante, porque as regras servem muitas vezes para poder nos dar um norte, para nos orientar. Então, por mais que a gente queira ir atrás do nosso propósito, que a gente queira ter a atitude de fazer acontecer, a gente precisa fazer acontecer da forma correta. Na próxima cena, pessoal, a gente vai ver então que as duas saem dali daquela arena de torneio e a mãe joga ela no quarto e aí as duas começam a ter uma discussão. E nesse momento que elas estão discutindo, Merida suplica a mãe: por favor, mãe, me escute. E aí nesse momento a rainha impõe a sua autoridade. Eu sou a rainha. E mesmo assim, Merida continua falando de que aquilo dali, a questão do casamento, é o que a mãe quer. E que o tempo todo a mãe fica dizendo a ela o que deve ser feito, como deve ser feito. Que na verdade, quando Merida vira para a mãe e fala que você quer que eu seja como você, mas eu não vou ser como você. E aí nessa hora a mãe chega, tem um choque assim. Bom, então o que eu quero trazer pra gente analisar nessa cena é trazer essa cena para o nosso contexto enquanto organização, enquanto empresa. Essa autoridade da rainha, onde ela impõe dizendo eu sou a rainha, é muitas vezes o que a gente vê nas lideranças que existem nas nossas empresas. Então a gente se depara com líderes que não foram preparados para aquilo dali e que acham que a autoridade é a razão de fazer com que as pessoas façam o que ele quer. E aí é que a gente vem trazer a reflexão de que não é assim que o líder tem que ser. O verdadeiro líder vai fazer com que as pessoas façam sim, mas por amor a ele, por gostar do líder é que eles vão fazer e fazer muito bem feito. Então, enquanto eu consigo influenciar os meus colaboradores a fazerem o que tem que ser feito, isso vai fluir muito melhor do que eu ter resultado através da autoridade. E a gente vê nessa cena aí com Merida, onde ela suplica que a mãe a escute. Por quê? Porque a mãe quer colocar nela uma imposição, um costume, uma tradição que foi da mãe, mas que não é dela, não é o que ela quer para ela. E isso a gente também vê nas empresas. Então, enquanto líderes, nós precisamos ouvir as pessoas que estão na nossa equipe e entendê-las e tentar ver a melhor forma com que o setor possa trabalhar para que dê o resultado da empresa. Então, não é através de uma imposição, mas o diálogo é muito importante. Então, eu escutar o meu colaborador, muitas vezes, pode me trazer soluções riquíssimas, porque é ele que está no dia a dia, é ele que está lá fazendo. Dentro desse conceito que a gente acabou aprendendo aí nesse curso que eu acabei fazendo lá em Orlando, que eu comentei com vocês agora há pouco, uma das coisas que a gente viu é que 80% do tempo do líder tem que ser no campo. E quando a gente diz no campo, a gente está dizendo estar próximo ao colaborador, porque como é que ele vai entender o dia a dia? Como é que ele vai acompanhar o seu colaborador? Como é que ele vai capacitar o seu colaborador se ele fica o tempo todo trancado dentro de uma sala? Então o conceito Disney de excelência para a parte de liderança, ela traz isso pra gente. Se o colaborador estiver lá no campo e se o líder estiver junto, ele vai poder corrigir na hora que precisar ser corrigido, vai capacitar na hora que precisar ser capacitado, vai ensinar, vai estar junto, vai entender o que acontece no dia a dia. E apenas 20% do tempo do líder tem que ser na sala, cuidando da parte administrativa, das burocracias que precisam ser feitas. Então, gente, não adianta eu ser um líder onde eu quero que o meu colaborador seja, que ele trabalhe com autoridade, impondo a minha autoridade, querendo que ele faça da minha forma. Não, cada um tem um perfil diferente e é isso que torna rico as nossas equipes. Eu tenho que trabalhar a complementariedade. Então, uma coisa que eu não sou boa, possa ser que o meu colaborador seja, e isso torna os resultados melhores e mais eficazes. Então, nessa cena eu quis trazer isso para vocês, pra gente trazer para a organização e mostrar que não é impondo a minha vontade é que os resultados irão sair, mas é eu parando para escutar o que o meu colaborador está dizendo e ouvir em conjunto qual é a opinião do grupo, vai trazer muito mais resultado do que uma imposição de poder, ok? Bom, pessoal, a próxima cena, ela ocorre após a transformação da mãe de Merida. E aí Merida ensina a mãe, no meio do rio, a mãe como urso, a pescar. E aí é muito legal porque que eu escolhi essa cena, porque pela primeira vez
Merida e a mãe estão aprendendo juntas, ou seja, ao invés da mãe estar ensinando a filha está ensinando a mãe, mas de uma forma divertida. Então, pela primeira vez, Merida vê a mãe se divertindo junto com ela. Isso é importante. Aí eu volto lá ao que nós falamos na primeira cena. Como é importante você fazer aquilo que gosta. Quando você faz aquilo que gosta, você faz com leveza. Então, nesse momento, apesar dela estar ensinando, Merida, ela faz junto. Ela não só mostra, não só aponta e não só diz como é. Não, ela faz junto com a mãe. Inclusive, ela pega um peixe e mostra como ela tem que comer para a mãe. Ou seja, é como nós temos que ser no nosso dia a dia. Eu tenho que não só ensinar, apontar ou falar, eu tenho que fazer junto, por que não? E aí a gente volta para a liderança por exemplo. Então eu tenho que ser exemplo para minha equipe, eu tenho que mostrar o como fazer, não só através dos exercícios, mas pela minha postura diária. Então eu estou sendo exemplo. Quando eu estou sendo exemplo, eu estou ensinando aos outros como fazer e como fazer de forma leve. Então eu gostei dessa cena, separei para a gente ver novamente como é importante e como a gente pode encontrar formas diferentes de aprender. Então ali naquele momento elas estão aprendendo juntas de uma forma leve, se divertindo. E aí tem uma hora na cena que Merida para e observa a mãe, porque a mãe conseguiu executar e é como se ela estivesse vendo a mãe pela primeira vez. Então elas conseguiram juntas se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo. Bom, a próxima cena que eu vou trazer para vocês mostra Merida no meio do salão, e aí ela toma a palavra, a mãe fica num canto, e aí ela toma a palavra e vai pedir desculpa para aquelas pessoas porque ela descumpriu a ordem, descumpriu a tradição. E aí ela começa a pedir desculpa e diz que vai começar a fazer a coisa certa. E neste momento, a mãe dela, lá do canto, como urso, começa a gesticular para ela o que ela deveria falar. E aí quando Merida vai falando, na verdade a mãe de Merida percebe que chegou a hora, que aí até uma cena que ela fala de quebrar, ou seja, que está na hora de quebrar a tradição e deixar com que cada um escreva a sua própria tradição e que encontre o amor no momento certo. Então, querendo ou não, a mãe de Merida entendeu que cada um ali é livre para seguir o seu próprio destino, de escrever a sua própria história. Então é nesse momento que Merida, inclusive, fica encantada, e a mãe também, porque percebe como é importante a gente saber ouvir o outro, se colocar no lugar do outro e dar a possibilidade das pessoas criarem a sua própria história. E aí como é que a gente pode levar isso para as nossas organizações? Aquilo que a gente falou, gente, veja, a liderança é fundamental para gerar isso. Então, nesse momento, a mãe de Merida está fazendo o papel de que um líder realmente que entende a importância de cada um dentro da equipe, da importância de dar valor a isso. Então, quando eu tenho um problema, ou quando eu preciso realizar algum projeto, quando eu sento com os meus liderados e digo a eles assim, agora eu quero ouvir a opinião de vocês, as pessoas se sentem respeitadas, as pessoas sentem que são importantes, fazem parte daquele processo. E aí começam a dar ideias, começam a dar sugestões que muitas vezes até o próprio líder não teria pensado nisso. Então como é importante a gente deixar as pessoas com liberdade para trabalhar. Lógico que é preciso que tenha um líder para que no momento certo esteja fazendo ali a sua atuação, levando a equipe para um lado, para o outro, colocando a equipe sempre no rumo certo, orientando porque ele é mais sênior, mas como é importante desenvolvermos equipes autogerenciáveis, ou seja, equipes que têm o prazer de estar ali fazendo o que fazem e com autonomia dentro das suas responsabilidades de atuarem também como líderes, não como pessoas em algum momento, mas líderes de cada processo. Ele é líder do seu processo. E isso não vai desmerecer o líder daquela equipe, pelo contrário, aquela equipe vai dar tão bons resultados e vai ser tão satisfeita em relação ao seu líder que confia no trabalho dela, que o trabalho vai desenvolver muito mais, a eficiência daquela equipe e os resultados dela vão ser muito melhores. Então foi isso que eu quis trazer quando eu trouxe essa cena para vocês. Bom, então vamos para nossa última cena aí do filme de Merida, né, o filme Valente, e onde essa nossa personagem, depois de muita luta, depois de muita confusão, ela consegue remendar o tapete e antes que o sol se ponha, que era uma das recomendações da bruxa, ela joga o tapete sobre a mãe e espera que algo aconteça. E de repente ela não vê algo acontecer e ela começa a se desesperar. E aí ela abraça, né, aquele urso que é a mãe que está ali sobre o tapete e começa a chorar dizendo que amava a mãe,
que não queria que isso tivesse acontecido, que aquilo tinha sido culpa dela. E aí de repente a mãe a abraça, então o feitiço é quebrado. E aí a mãe começa a beijar a Merida e Merida feliz olha para a mãe e diz assim: você mudou. E aí a mãe volta para ela e diz: nós duas mudamos. Então mudar não é fácil, gente, realmente é muito difícil. Provocar uma mudança é algo que nos incomoda porque dói. Mudar dói, é isso mesmo. Então assim, por que mudar dói? Porque tira a gente daquele conforto, daquela situação e vai nos trazer algo que eu não sei qual é o resultado. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo e aí eu vou deixar registrado aqui para vocês. Não é ruim estar na zona de conforto, porque o que é a nossa zona de conforto? A zona de conforto é você estar no seu dia a dia seguro com aquilo que você executa todos os dias. É o nível de conhecimento que você tem sobre determinado processo ou coisa, ou seja lá o conhecimento que você tem, e você executa aquilo com muita facilidade, porque você domina aquele assunto. Mas o que nós não podemos é sempre permanecer na mesma zona de conforto. O que nós temos que fazer é sempre estar ampliando essa zona de conforto. Então, se eu estou numa zona de conforto, se eu já tenho um nível de conhecimento, opa, vou pegar mais conhecimento, vou absorver mais conhecimento, vou buscar novas técnicas, vou mudar o meu modo de ser para que eu amplie essa zona de conforto. Ou seja, o que nós não podemos é sempre estar parado. A gente precisa estar mudando, em constante mudança, seja na nossa vida pessoal, seja na profissional. Eu tenho que estar aprendendo técnicas novas, eu tenho que estar entendendo como funciona o mercado, é um curso que a gente faz, é uma palestra que a gente ouve, é um vídeo como esse que a gente assiste, para que eu possa entender um pouco mais como está funcionando o mercado. Então, cada dia mais que eu possa estar levando para vocês aí essa provocação de qual é o propósito de vocês? Vamos estar mudando a cada momento, vamos estar melhorando a cada momento, sempre podemos ser melhor do que somos. E aí nessa última cena de Merida, então depois que elas já estão bem, mostra ela no alto da montanha, lá no cavalo dela, e ela diz uma frase para finalizar o vídeo, para finalizar o filme, e aí ela diz uma frase assim: o nosso destino está dentro de cada um de nós, a gente só precisa ser valente o suficiente para vê-lo. Então eu deixo essa mensagem para vocês, que vocês possam ser valentes e corajosos para buscar dentro de vocês qual é o propósito de vocês, qual é o destino que você busca. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixa aí o seu like que é pra gente saber que vocês gostaram, siga a gente nas nossas redes sociais e aí eu deixo um novo desafio para vocês. Coloquem aqui no comentário que tem aqui abaixo do vídeo qual é o próximo filme, desenho ou vídeo que vocês querem que eu analise e vamos colocar lá no Instagram também. Eu vou fazer uma story para vocês e vou pedir para que vocês escolham qual é o nosso próximo personagem favorito, ok? Até lá!